Olá, olá, tudo bom? Muito boa tarde, muito boa noite, muito bom dia. Eu sou Alex Lima, estou extremamente agradecido, extremamente honrado em estar aqui em ter recebido o convite da Gil, uma profissional que eu tenho o maior orgulho e satisfação de ter conhecido no meu caminho. E é isso, eu fui chamado, fui convidado para falar sobre transformação criativa. Primeiro, eu quero contar uma história sobre uma pequena trajetória minha profissional e por que que a gente está falando isso. Eu sou um ex-publicitário, um publicitário, enfim, tenho há 18 anos uma empresa que atua como estratégia para outras empresas e num processo de viver todo esse processo de transformação com startup, com inovação, já ter participado ativamente de mais de 600 cases de transformação de empresa, fui percebendo nessa mudança de comportamento de negócio antes da pandemia, né? O que seria de nós humanos, ou o que será de nós humanos, quando todo esse processo de transformação digital tiver de fato concluído, né? Não precisa nem ser concluído, mas esse andamento do processo como um todo vai fazer de uma forma muito natural que nós, humanos, perdamos algumas das funções que a gente considera essencial atualmente, né? E isso vai acontecer cada vez mais com uma facilidade muito maior, não só porque a máquina vai tomar conta do coisa, não é essa visão monstruosa, mas também porque nós humanos talvez tenhamos novos pensamentos e novas direções e novos modelos sendo apresentado para a gente agora. Por exemplo, vou dar um exemplo, a própria questão de trabalho remoto, né? Todas as ferramentas para que grande parte dos trabalhos remotos que existem hoje existissem há 3, 4 anos atrás, já existiam. O que mudou foi de uma necessidade se fez uma oportunidade e dessa oportunidade está se fazendo um comportamento, entende? Então é isso. Eu, há 4 anos, pesquiso esse processo que a gente chama de transformação criativa. O capital intelectual sendo o nosso maior ativo. E quando eu falo eu pesquiso isso, eu não faço isso sozinho. Uma das pessoas que está comigo desde o início e co-criando comigo desde o início, que co-criadora desse movimento, é a minha esposa, a Nath Montebeller, e a gente começou isso juntos numa expedição para procurar pelo Brasil qual era o maior valor do brasileiro, na verdade, né? E buscar na criatividade do brasileiro esse processo de diferenciação. Então, a gente saiu de Santa Catarina, a Nath estava grávida de 7 meses, a gente alugou um motorhome sem nunca ter feito isso, saiu de Santa Catarina, rodou 11 estados pelo Brasil, mais de 10 mil quilômetros, procurando aonde que estava empregado, aonde é que estava sendo taticamente utilizada a criatividade brasileira como ferramenta, como processo de diferenciação de negócio, de pessoas, de lugares, de territórios, de ideias, como geração de ganho e principalmente geração de valor. E entender o tamanho do potencial brasileiro que tem na Sociedade 5.0, o Japão já fala muito sobre isso, né? Sociedade 5.0, não a indústria 4.0 que o Brasil almeja, né? Tem tudo isso que é extremamente importante, não tem melhor ou pior, tem passos, tá? E num processo onde tudo está conectado, servirá para nós, humanos, né? Ou explorar o nosso maior potencial, que é o potencial criativo. E nisso vem duas máximas do projeto chamado Transcriativa, que a gente fez essa viagem documentando 11 estados brasileiros, mais de 10 mil quilômetros, entrevistando CEO de empresa, nanoempreendedor, que a gente chama, picolezeiro, crianças em colégios completamente diferentes. Então, nessa jornada, a gente criou a primeira Instasérie do Brasil, que é a Expedição Transcriativa, foi patrocinada por uma empresa que oportunizou fazer disso um projeto. E desse projeto, a gente continuou num processo de criação e gestão de comunidade. Hoje, 2 anos depois, sem quase nada de investimento, a comunidade transcriativa é uma rede com mais de 10 mil profissionais espalhados pelo Brasil que entendem
a criatividade como uma ferramenta de transformação, seja ela empresarial, para negócios, para projetos, para geração de ideia, ou pessoal. Então, como é que esses novos valores, ou não tão novos assim, começam a potencializar você, o indivíduo, como já detentor do seu principal capital, que é o capital intelectual. E quando a gente fala isso em grupo, em nação, né, a gente tem uma coisa que nos une e é indiscutível, indiscutível em todo mundo, que é a nossa capacidade criativa como brasileiro, né? O mundo nos reconhece como um povo extremamente criativo. Então você pega esse conceito, sociedade 5.0, que é a sociedade do capital intelectual, a sociedade da imaginação, depois da 4.0, que é a conexão, né, das coisas, internet das coisas, robótica, inteligência artificial, todo esse processo. E aí entra a sociedade da imaginação, onde a criatividade é ferramenta básica e essencial e definitivamente importante para solucionar problemas. Aí entra o processo de transformação criativa, porque um dentista pode não se perceber criativo, mas ele já é criativo, inclusive na capacidade de resolver problemas. Um advogado, um publicitário, qualquer pessoa no dia a dia, inclusive isso nos faz também brasileiros, né? Essa capacidade única e diferenciada de resolver problemas. Isso não quer dizer, e que é bem importante botar, que é valorizar o ruim, a miséria, a necessidade, muito pelo contrário. A primeira bandeira da Transcriativa é Borogodó é a moeda do futuro. Por que Borogodó é a moeda do futuro? Borogodó, para a gente, é a síntese, né? É a palavra que representa criatividade genuinamente brasileira. Diferente da gambiarra, que é uma forma de fazer, não sei o que, o Borogodó não. O Borogodó é a minha capacidade genuinamente minha e brasileira de solucionar problema. Então, definimos na Transcriativa, acreditamos na Transcriativa no seguinte lema: Borogodó é a moeda do futuro. E o segundo lema é mudar o estado das coisas. Utilizar ferramentas, estratégias, pensamentos, metodologias, enfim, onde a criatividade é peça-chave para mudar o estado das coisas, seja uma solução sustentável para uma empresa, ou um posicionamento diferente, ou alfabetizar uma comunidade inteira, mudar o estado das coisas. Então, uma crença na criatividade como brasileira, como moeda, e uma crença real na tática de não aceitar as coisas como estão e mudar o que precisa mudar. E agora, pessoal, que eu queria começar a apresentar o plano de valorização do Borogodó 2022 da Transcriativa, e eu gostaria muito que você fizesse parte disso, entendesse um pouquinho mais do que é a Transcriativa. Eu tenho muito orgulho de apresentar aqui, e que tem como principal propósito, em qualquer uma das redes que a gente atue, em qualquer uma das entregas que a gente faça, a valorização da criatividade brasileira pelo mundo. E isso para mostrar que, como povo, a gente sim tem uma unidade muito grande, sim tem uma cultura extremamente rica, sim tem uma bagagem extremamente valorosa que o mundo valoriza e vai valorizar cada vez mais, onde o capital intelectual nem sempre é só desenvolvido em diploma, né? Mas na vivência, nas dificuldades, no histórico, nos conhecimentos do dia a dia e principalmente no Borogodó. Por isso, eu queria apresentar para vocês agora, deixa eu compartilhar a tela, plano de valorização do Borogodó 2022, que já começa assim. Eu falei para vocês que a Transcriativa tem 2 anos, né? Agora, final de 2021, dezembro de 2021, né? Tem menos de 2 anos, e tem 1 ano, aliás, em janeiro, a gente conseguiu a chancela do selo Unesco Sustentabilidade a Transcriativa é um projeto, é o único projeto brasileiro chancelado pela cadeira Unesco de Sustentabilidade de Barcelona, onde a gente começa a olhar também
para exemplos no Brasil que sejam criativos o suficiente para resolver um problema, uma ODS, agora se fala muito sobre ESG, né? Então, como é que a gente também está olhando para isso, atrelando a criatividade brasileira como solucionadora também desses problemas. Então, o que a gente quer, a partir de 2022, está envolvido em 4 grandes grupos, e esses grandes grupos podem fazer sentido para você, como brasileiro, como criativo, como detentor de um borogodó absurdo, que provavelmente você já sabe que tem, e com um potencial ainda maior, inimaginável de expandir. Então, vamos lá. E é isso, nós acreditamos da Transcriativa. Quando eu falo da Transcriativa, sou eu, a Nath, o Brandon e o Neto, 4 pessoas que têm por trás uma rede grande também executora e também participativa. Acreditamos sim que o borogodó é a moda do futuro e acreditamos que a sua valorização virá no momento que mudarmos o estado das coisas. Exatamente isso. É legal essas imagens, que são imagens de projetos que a gente executa, vive, são pessoas reais da nossa comunidade, são projetos reais que já passaram pela gente, enfim. E a gente faz isso unindo capital intelectual, mestres do capital intelectual, a gente chama de MOB, Master of Borogodó, e experiências imersivas e marcas que acreditam e valorizam a criatividade brasileira. A gente conecta experiências, bagagens, estratégias, ferramentas, métodos, tendo um problema para resolver, um período de tempo, numa vivência, numa imersão, e criando isso conteúdo, criando disso solução, criando disso conexão, criando disso negócio em rede para o todo. Nós somos, a gente se entende como um laboratório de conteúdo, né? Então, a gente se une para criar. E dessa criação tem muita coisa. Como já saiu essa viagem que nós fizemos pelo interior do Brasil, esses 11 estados, virou uma websérie, né? Então, a gente já criou um documentário, já criou 2 cursos, nesse curto espaço de tempo, 2 eventos grandes. Então, documentário, ferramenta. A gente tem algumas ferramentas que é patrocinado por empresas, por exemplo, a Sky. Expedição, esse aqui foi o motorhome que a gente viajou tudo, fugiu de grandes centros e entrou no interior do Brasil, em cidades extremamente aleatórias e distantes do grande centro, para entender aonde a criatividade brasileira é utilizada na sua mais pura essência. Pegou mais de 120 exemplos, coletou mais de 120 exemplos e fez disso um ano de conteúdo. Esta série, os cursos, né? O curso também chancelado pela Unesco, esse aqui a gente fez em parceria com o primeiro restaurante lixo zero do Brasil, ensinando outros estabelecimentos comerciais como ser também completamente sustentável, desde a parte de pagamento até a parte de descarte de lixo. Borogodó Day, esse foi o evento que a gente realizou ano passado, pelo celular de casa, esse ano já num estúdio, transmissão para mais de 10 mil pessoas, um dia inteiro ao vivo e 2 dias inteiros repletos de conteúdo, assim, foi fantástico. A gente, inserção em comunidade, e a inserção em comunidade, a gente hoje, eu e a Nath, a gente morava em Florianópolis, tem 10 meses que a gente se mudou e hoje moramos numa vila de pescadores chamada Gamboa, na cidade de Cairu, não é interior, mas no litoral da Bahia. É uma vila de pescadores com 3 mil habitantes, nem correio chega aqui. A gente mudou nossa vida para viver esse objetivo mesmo, entender real como é que a criatividade brasileira impacta o processo, impacta não, mas melhora, potencializa a solução de problema, e é isso quando a gente bota problemas de negócio, problemas estruturais, problemas de comunicação e posicionamento, fica muito mais fácil, muito mais assertivo a gente pegar. Então aqui são algumas marcas que participaram junto com a gente costuma falar, né? Valorizaram um borogodó junto com a Transcriativa. Sky, Go, Havaianas, Microsoft, Amazon, Prefeitura de Salvador, de Cairu, Itaú, enfim, várias, a Lucete. Então tivemos várias marcas que, assim como a gente, apoia e valoriza o borogodó como grande ferramenta de diferenciação. Nós da Transcriativa temos aqui alguns projetos esse ano. Um deles, onde eu estou agora, é a Base Transcriativa. A Desincubadora é um projeto que a gente vai olhar, identificar
e tentar acelerar para desincubar 15 ideias junto com a Amazon. O Borogodômetro é a ferramenta para medir o nível do seu Borogodó, né? Então, depois entra em borogodômetro.com.br, vocês vão ter lá a oportunidade de medir o nível do seu Borogodó. A base transcriativa é esse espaço de 1 hectare em extrema conexão com a natureza, onde a Unesco Sustentabilidade vai fazer sede aqui no Brasil. E a gente tem parceria também com outros grandes nomes de sustentabilidade no mundo para fazer disso aqui um grande laboratório vivo. A Borogodó University, que a gente está lançando agora no começo de dezembro, e o Borogodó Day, que é o evento anual da Transcriativa, inclusive ano que vem já está na agenda oficial da Prefeitura de Salvador como o Dia do Borogodó. Então, algumas dessas marcas já estão conosco, valorizando, e para 2022 a gente tem 4 grandes passos. Primeiro, a parte do evento, é isso que eu falei, 2 de julho de 2022, Borogodó Day na Bahia, transmitido ao vivo, mas a experiência na Bahia é o que vale, a experiência em Salvador é o que vale. A gente tem uma parceria com a Prefeitura que movimentou pontos turísticos da cidade para, junto com a gente, fazer essa miscigenação cultural, vamos botar assim. Coreto Hype também, que é um outro evento que a gente é muito parceiro e cria muita coisa junto. Segundo, aqui a base, dia 4 de dezembro, será lançada a base transcriativa Gamboa, com esse conceito de microcidade, aplicar soluções reais para cidades, começando por aqui. E aqui tem muito problema de lixo, problema de logística, problema de oportunidade de emprego e renda, problemas de melhora no questão turística. Então, como a gente pode pegar esses problemas e, a partir daqui, ser base para expandir para toda a nossa comunidade e essa comunidade servir de exemplo? No processo desse, como eu falei, a gente está aqui na Gamboa, né? E na ilha de Tinharé, no município de Cairu, que é o único município arquipélago do Brasil. Isso aqui é lindo, um espaço maravilhoso. Eu tenho muita felicidade de estar podendo morar aqui. E a gente mora aqui é base transcriativa, visto um pouquinho de cima, porque o terreno é muito maior, é extremamente natural e será extremamente sustentável, e eu quero fazer isso no máximo em 1 ano, fazer com que toda a questão energética, toda a questão de descarte, toda a questão de reaproveitamento seja pensado como um todo, e para isso a gente vai atrair grandes marcas para fazer isso conosco e reverberar isso para a comunidade também, não ficar só nesse espaço. É isso. Tem área de ativação, aqui em cima é o mirante, como vocês estão vendo aqui, né? Tem uma piscina maravilhosa e uma fonte, enfim. E a gente tem como base isso, projetos, ideias, negócios que envolvam esporte e cultura, aonde o Borogodó está aplicado. Por exemplo, futevôlei. Futevôlei é um esporte muito regional aqui, 100% brasileiro. Como é que tem toda a questão de ginga, tem toda a questão de garra, tem toda a questão de risco envolvido, de descoberta, que é o nosso BRDG, né, do Borogodó. Então, como é que a gente começa a valorizar esse tipo de ação localmente, né? Tem a questão, junto com a Lagev, que a gente está desenvolvendo um novo segmento do turismo brasileiro, que é o turismo de capital intelectual, e mudando isso em vivências, negócios, como é que negócios se comunicam, se retroalimentam, né? Questão de povos originários, herança cultural, sustentabilidade, diversidade e inclusão, empreendedorismo, a própria questão de transformação criativa e o que a gente chama de saúde integral, saúde física, saúde mental, saúde financeira e saúde social. É um quadrante que todos esses aqui têm métrica e a gente consegue medir o seu índice de evolução nisso, né? Assim como o Borogodômetro, que a gente consegue medir o seu índice de Borogodó numa questão um pouco sutil, mas a gente consegue fazer um mapa com 8 grandes lentes, que esse é o processo de transformação criativa. Como é que você olha seu negócio por novas lentes, por exemplo, como ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentado da ONU, né? São novas lentes para você se olhar, e disso deriva assuntos tão importantes e tão em voga hoje em dia, como o ESG. E a gente, como parceiro e quase que um representante da Unesco, Cátedra de Barcelona de Sustentabilidade aqui no Brasil, com potencial de enxergar novos projetos, valorizar isso, mudar o estado das coisas e valorizar o Borogodó, né? A gente está olhando para isso. E isso aqui, se você souber alguma coisa, se você souber algum projeto, se você tiver alguma ideia genuinamente brasileira e criativa, vamos trocar uma ideia. @transcriativa no Instagram é a forma mais fácil de achar e conversar com a gente, tá? Então vamos lá. 3, imersões. A gente tem um projeto aqui
de 7 dias chamado Borogodó Soft Landing, que é para pegar gringo, para pegar europeu, americano, é para pegar cara das... Vem para cá entender o processo criativo genuinamente brasileiro. A gente não vai para o Vale do Silício, a gente brasileiro, para entender como é que é a parte de inovação, não vai para Israel para entender como é que uma cultura de negócio está envolvida aqui. A gente vem para o Brasil para aprender o quê? A gente vem para o Brasil para aprender a nossa própria criatividade, né? Então, o gringo vem para o Brasil para entender isso, para viver isso, para experienciar isso, para que um dia ele possa, inclusive, ter essa metade dessa ginga para aplicar em negócio, para aplicar na vida. Então, no processo de Borogodó Soft Landing, é para gringos, mas também e principalmente para brasileiros que não conhecem a magnitude que esse país, a riqueza absurda que esse país. Quando a gente está na Bahia, eu não estou falando só da Bahia, estou falando do Brasil como um todo. A gente morava em Florianópolis, já morei em Recife, já morei em Fortaleza, em Brasília, no Rio, em São Paulo, já morei em tudo quanto é canto e entendo a dimensão e o potencial absurdo que nós temos aqui, principalmente se a gente conecta com esses passos na frente de comportamento que vão acontecer, né? Então, a gente também trabalha com desafio corporativo, que em vez de pegar esses desafios que são maiores, focar no desafio real da empresa, aí processo de team building, e aí entra esses 8 lentes, né, de transformação que eu quero botar aqui com vocês e finalizar com isso, e não boto isso para venda de nada, mas para abrir a sua cabeça e conseguir passar um pouquinho. Então, eu chamo isso de 8B, como é que a sua empresa, o seu negócio, o seu projeto pode, mais do que olhar tudo que já precisa, que não é pouca coisa, né? Do financeiro, do RH, do não sei das quantas, marketing, venda, tudo isso, mas também não fechar o olho, não deixar de olhar para os 8Bs. E o que são 8Bs? Eu trabalho primeiro com blockchain, novas formas de certificação, novas formas de segurança digital, novas formas, mas principalmente certificação, seja de dinheiro, transação, autenticação, dados, informação. Segundo, Big Data, essa questão de dado, como é que você trabalha dado e informação ao seu favor? Ao seu favor, como é que você já trabalha hoje? Como é que você consegue aumentar esse processo? Como é que você trabalha a informação do mundo ao seu favor para você tomar decisão? Terceiro, biohacking. Biohacking, não só o corpo físico, mas o corpo como um todo. Aqui entra o conceito de saúde integral. Como é que é minha saúde física, minha saúde intelectual, minha saúde social, minha saúde financeira no todo, entendeu? A física é a segurança de um cara dar um tiro na minha cabeça também, entende? Não só como é que meu pulmão está bem, está respirando. Então, como é que você está olhando isso como empresa, como negócio, aproveitando aí situações onde você pode se transformar para o seu bem e para o bem do coletivo principal, né? Esse é o terceiro. O quarto eu vou botar branding não como estética, não como design também, mas principalmente como promessa, marca, e eu trabalho com isso há 18 anos, é uma criação de promessa. Eu prometo algo para você e crio com isso a possibilidade de cumprir. Se eu cumpro, eu abro a porta para prometer de novo e com isso criar uma relação de promessa e entrega. Logo, eu prometo algo, cumpro, isso é marca. Então, branding trabalhado isso em todos os conceitos, principalmente no outro B, que é behavior, é comportamento. Como é que seu projeto, sua marca, seu conglomerado, sua ideia se comporta? Não é você, mas como é que se comporta no coletivo? Toda a questão de tática, toda a questão operacional, toda a questão de decisão, isso envolve uma série de questões que está no comportamento da empresa, ela pulsando, ela viva, entendendo isso como conceito. E para isso entra um outro B que eu chamo de bold. Bold é ter atitude suficiente para peitar esse comportamento, é mudar o estado das coisas. Borogodó, moeda do futuro, são os nossos grandes lemas. Como é que esse tipo de estrutura nos move para aí? E se naquele momento a gente vê uma situação onde a gente pode e não muda o estado das coisas, o nosso bold está lá embaixo. Como é que a gente tem atitude suficiente para manter o que a gente acredita? B Corps são novas formas de gestão, novas formas de governança, novas formas de distribuição de renda, novas formas de distribuição de tarefa, de segurança, de atividades, de ganhos, de lucro, enfim, de recurso. Que mais? Já falei todos, falta o último, que é, obviamente, o Borogodó, a criatividade. Como é que a criatividade é um diferencial absurdo
pode ser o determinante se a tua empresa vai estar viva daqui a 2 anos ou não, e como é que você estimula isso dentro da empresa, dentro da tua ideia, como é que você explode a tua cabeça, em vez de ficar fazendo processo de inovação com as mesmas pessoas, dentro dos mesmos espaços, falando sobre as mesmas coisas, viciadas 2 anos tentando inovar na mesma coisa. Essa mistura e essa quebra podem surgir também com processos criativos, metodologias ágeis de criativas que podem botar a tua empresa, a tua ideia, ó o galo cantando, em outro nível. E é isso, quarto e último grande projeto de valorização do Borogodó, junto com transformação criativa, Transcriativa aqui, são a parte de conteúdos que a gente não vai parar de fazer, na verdade a gente está continuando e com mais força ainda, que a gente chama de conteúdo AAA, autoral, atualizado e autêntico. Tem que ser AAA em cima disso do que a gente faz. Autoral porque é nosso ou da nossa rede. Então a gente pega o conteúdo da galera que está aí, não sei o quê, e disponibiliza e compartilha isso. Atualizado porque é de agora. Problema, solução, ferramenta de agora. A gente está falando com o que está acontecendo de agora. E autêntico porque não é nada do que você viu. Por exemplo, a gente criou um curso em 3 semanas com 47 professores do Brasil inteiro chamado Master of Borogodó. Bof, de uma qualidade absurda, porque foi feito em rede, uma curadoria muito forte. O Borogodó, por exemplo, autêntico. Não tem nenhum evento tão que possa se aproximar disso, inclusive na experiência que foi, né? A Borogodó University está saindo aqui em dezembro agora, nesse primeiro passo com mais de 100 aulas, são aulas de 20 minutos rápidas e tal, e conteúdos maravilhosos sobre criatividade como ferramenta. Algumas marcas já apoiam aqui. E é isso, a gente acredita que a sua marca, a sua ideia, você pode valorizar a criatividade brasileira da sua forma, do seu jeito. Essa aqui é a minha, é da Nath, do Brenda, do Neto, é de uma rede com mais de 10 mil profissionais que acreditam na transformação criativa como um potencial absurdo da gente mudar o estado das coisas. Esse é um convite para você também ser um transcriativo com a gente, @transcriativo, transcriativa.com.br, tem um pouquinho mais sobre a gente. E é isso. Estou muito feliz, estou muito satisfeito, estou muito honrado de estar aqui com vocês, compartilhando um projeto que eu tenho mais do que mergulhado 100%, né? All in em cima disso, mais do que vivendo isso todo dia. A gente está agora aqui na base Transcriativa, que é esse ambiente com 18 chalés, 2 restaurantes, 1 hectare de terra, natureza abundante, água, começando a pensar o que pode ser esse ambiente físico para trazer pessoas, pensadores, valorizadores do capital intelectual para resolver problemas. Se você, de algum lugar do mundo, entender que isso também é para você, entre em contato, vamos trocar, vamos crescer junto, vamos exponencializar a criatividade brasileira, porque eu tenho certeza que o mundo precisa do que a gente tem de mais abundante, que é o nosso Borogodó, né? Então é isso, é o convite para vamos valorizar a criatividade genuinamente brasileira juntos, da sua forma, da minha forma. Fico aqui. Outro convite vai ver o nível do seu Borogodó em borogodômetro.com.br, aonde você estiver, independente da parte do mundo que você se encontre, a gente sabe que isso aqui é algo que nos une. E cada vez mais que a gente entender que quanto mais eu valorizo o teu Borogodó, o meu cresce, a gente vai se encontrar com orgulho de onde a gente veio, da onde a gente é, de quem que a gente é, né? É isso. Muito obrigado, Gil. Novamente, obrigado pelo convite. Obrigado por estar aqui. Valeu.